Doutora, creme base é o que? Oi, gente. Oi. Tudo bom? Hoje vamos fazer a nossa live de rejuvenescimento. Tudo bom, José Leal, que sempre tá com a gente. Bem-vindo, todo mundo. Oi, Fernanda, tudo bom? Bem-vindo a todos. Oi, Elaine, tudo jóia? Então, hoje a gente vai falar de rejuvenescimento facial, tá? Sem cirurgia, como melhorar a pele e como fazer começar um tratamento, né? Por onde a gente começa, né? Tem tantas opções de tratamento e por onde a gente começa os nossos approaches, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui a nossa... Você já começou? Comecei. Tcharam, tcharam, tcharam. Oi, Leandra, bem-vinda. Então, vamos lá. Então, quais são as queixas mais comuns, né? Minha pele tá sem brilho, minha pele tá despencando. O que eu faço, né, gente? Vamos lá. Então, é assim, o envelhecimento, na verdade, a gente vai envelhecer. Isso é um fato que a gente vai envelhecer. Só que eu quero envelhecer de forma natural, tá? Então, a pele, ela vai ficando mais flácida, né? Que a genética, ela é um fator importante, né? E quando você vai fazer um tratamento, a gente tem que saber a expectativa. É importante a idade de início dos tratamentos. Quanto mais precoce, mais cedo a gente começar os nossos tratamentos de rejuvenescimento, a gente vai ter um melhor resultado. E sempre a combinação de tratamentos, ela é melhor do que os tratamentos sozinhos, tá? A gente tem uma experiência de tratamentos combinados sempre melhor, tá? Então, sempre a gente falou dos 5 pilares, né? Quais são os 5 pilares que a gente fala em rejuvenescimento? Do tratamento em casa que a pessoa vai fazer. Então, é importante que a pessoa use protetor solar durante o dia e de noite a gente dá um creme com antioxidante, um creme com ácido glicólico, ou com ácido retinóico, ou com vitamina C, ou com ácido ferrúlico, enfim, dependendo o tipo de pele e como que a pele se apresenta, né? Nas rugas dinâmicas, que são aquelas rugas ao redor dos olhos, na testa, a gente usa a toxina. Nas rugas estáticas, que são aquelas rugas que a gente já vê aqui no sulco, aquelas rugas que a gente vê aqui perto das bochechinhas, a gente faz bastante o bioestimulador, que é para estimular o colágeno, para dar aquela levantada e às vezes pequenos preenchimentos, tá? Mas nada muito agressivo para não pesar o rosto, porque muito preenchimento a gente vê rostos muito pesados, né? E a gente, quando você tem alterações de textura, de manchas, a gente gosta bastante da combinação de lasers. E para flacidez, a gente usa junto com o bioestimulador o ultrassom microfocado, tá? Então, essa é nossa, vamos dizer, os pontos relevantes que eu acho importante quando você vai falar de rejuvenescimento, tá? Então, a gente sabe que no processo do envelhecimento, que isso é uma coisa natural, a gente que vai tendo o rosto, quando é mais jovem, um rosto mais em V, ele vai ficando um triângulo invertido, né, que a gente chama, que a gente vai ficando com aqui pesado, tá? E isso ocorre, tá, devido a um processo natural, né? A gente vê aqui uma mãe e uma filha, as duas maravilhosas, a mãe envelhecendo naturalmente, né? Mas a gente vê que a pele já tá flácida, que a gente já tem essa queda da sobrancelha, que já existe, você vê que alterações de qualidade de pele a mãe não tem, que ela tem uma pele clara, sem manchas,
mas você vê alterações de textura de pele, né? Assim, uma pele que já tá com essas rugosidades, a flacidez, você tem uma queda. Por que ocorre essa queda, na verdade? São vários os motivos que são decorrentes dessa queda. Primeiro, o que sustenta a nossa pele, tá? Então é importante a gente entender o que sustenta. Quando a gente faz assim, né? Fala assim, mas doutora, eu quero ficar assim. Mas mesmo assim, o rosto, na verdade, com a idade, ele vai ficando mais magro. Às vezes a pessoa tá até mais gordinha, né? Porque a gente vai engordando com a idade. Mas o rosto fica magro, a gente perde essa gordura do centro do rosto, tá? Então a gente vê aqui nesses 3 desenhos, que isso eu acho que é muito importante vocês verem. Essa gordura, principalmente do centro do rosto, embaixo dos olhos, a gente vai perdendo. Então o que acontece? Você vai criando aqui aquela tipo bolsinha, né? Aqui fica aquele coisa magro, caída, e isso te dá o sulco. Então, se você tem sulco e aqui tá magro, se você preencher aqui, o que vai acontecer? Você não vai melhorar. Então aquela pessoa fala, mas eu já fiz preenchimento de sulco e não ficou bom. Doutora, eu fiz e não ficou aquela coisa que eu queria, assim. Porque, na verdade, o sulco, ele é decorrente da queda da bochecha. Então, a bochecha, na verdade, que tá faltando volume, que você tem que preencher aqui, você tem que melhorar aqui, para melhorar esse sulco. Então, na verdade, uma coisa é consequente da outra. Então, as rugas estáticas, principalmente, elas são consequentes, na verdade, de perda de volume, de perda de colágeno, de uma série de fatores que a gente trata isso no processo do tratamento, tá? A gente não tem que tratar a consequência, que é, às vezes, a ruga. A gente tem que tratar a causa, que é o que está causando aquela ruga. Então, esses são... É assim que fica naturalmente. Eu vou dar... Oi, Celeida, tudo bom? Eu vou dar uma pincelada, assim, o que acontece com cada idade, tá? Assim, por exemplo, você tem 30 anos, a pele já tá um pouquinho mais oleosa, né? Você quer uma coisa, uma loção de limpeza, uma coisa só para controlar uma oleosidade, é algo mais para espinha. Você não tá preocupada muito com a parte do envelhecimento em si, mais cuidados com a pele. Chegou nos 40 anos, gente, parece que assim, bateu o relógio. A pele começa, aquela oleosidade que você tinha antes já não é tão assim, ela começa a ficar um pouco mais mista, começa a ficar um pouco mais ressecada nas bochechas, a pele já te exige um pouquinho de uns hidratantes mais, vamos dizer, mais importantes aqui na bochecha. Você vê que ela, às vezes a pele continua oleosa aqui na zona T, mas ela fica mais seca aqui. E aqui é a idade, gente, de início dos tratamentos para prevenção da flacidez. É o início ideal, tá? Beirando os 40 anos para a gente começar a tratar. A gente vai chegar nos tratamentos, tá? Chegou 50, 60 anos, você vai falar, putz, agora despencou, né? Minha pele despencou. Você tá com diminuição hormonal, aquele esvaziamento da gordura, ele fica mais evidente. A gente tem uma perda também de estrutura óssea, né? Um pouquinho o osso também reabsorve, né? Com a idade. E a função muscular, né? Na verdade, que eu preciso do osso para a função muscular, ele acaba diminuindo também, porque meu osso acaba sendo um pouco reabsorvido. Então, se eu tratei aos 40 anos, eu chego aos 50, 60 anos super bem. Se eu começar a tratar aos 50, 60 anos, eu também chego aos 70 anos bem, mas ideal é eu começar a tratar aos 40. Agora, se eu começar a tratar aos 70, né, gente, assim, ok, dá pra tratar aos 70? Tudo dá, né? Eu tenho pacientes que começaram a tratar aos 80, que começaram a tratar aos 90, não existe idade limite. Mas o quanto que o organismo vai produzir de colágeno é idade dependente. Lógico que uma pessoa mais jovem vai produzir mais colágeno que uma pessoa de mais idade. Então, não que a pessoa de mais idade não vai produzir. A pessoa às vezes fala assim, mas eu já tenho 70 anos, você vai me estimular colágeno, eu vou produzir? Vai. Então, se você tem 100 caixinhas de colágeno, por exemplo, 100 moedinhas de colágeno, e eu te estimulo a fazer colágeno, a dobrar teu colágeno, você vai ter 200. Se eu chegar aos 70 já com 200, e eu te estimulo a fazer o colágeno, você vai ter 400 moedinhas de colágeno.
Então, quanto antes eu começar esse estímulo de colágeno, melhor para a pessoa, porque eu vou conseguir estimular mais, tá? Tomar colágeno ajuda, ele ajuda se eu estiver fazendo um tratamento que estimule colágeno. Tomar colágeno sozinho, ele não ajuda, tá? O colágeno sozinho, o colágeno é uma proteína que ele não vai se transformar no teu colágeno. Ele só vai se transformar no teu colágeno quando eu tô fazendo um tratamento, que eu tô dando um estímulo para a produção desse colágeno, aí na hora que eu tomo uma substância que seja pró-colágeno, aí ele é estimulado. Mas senão eu realmente não aconselho a tomar. Então chegou nos 70 anos, a pele já tende a ser um pouco mais sensível, com tendência a mais hematomas, mais queratoses. Ela tem que ser tratada? Com certeza. Só que eu vou fazer um tratamento diferente de um paciente que tem 70, 80 anos, que tem uma pele mais frágil. Eu não posso fazer um tratamento que eu vou igual de uma paciente com 60, 50 anos. Eu não vou querer fazer um laser mais agressivo, eu não vou fazer injeções mais agressivas de colágeno, eu vou tratar mais a qualidade de pele dessa pessoa para evitar câncer de pele, queratose e deixar uma pele bonita, porque eu acho que todo mundo merece uma pele bonita, independente da faixa etária, porque a gente vai viver muito e a gente quer viver muito bem. Então, quando que a gente pergunta, quando que começa a fazer esse tratamento? Gente, tem gente que começa a fazer aos 30 anos, tem gente que começa a fazer aos 40, pode fazer até, como a gente falou, aos 80. Mas, quanto mais jovem, melhor, tá? Tudo vai depender da tua genética. Então, se você tem uma genética que você tenha mais tendência à flacidez, comece antes. Se você tem uma tendência que tua pele é mais firme, você tem índio na família, tem negro, você tem uma pele, você toca, tua pele é dura. Você pode ter o direito de começar depois. Vão dando coraçãozinho, eu gosto desses coraçãozinhos, tô gostando. E põe esse aviãozinho, manda pras amigas, tá? Manda pra todo mundo, compartilha. Eu adoro coração, manda coração. Isso mesmo. Aí, o que acontece com esse colágeno que a gente coloca? A gente coloca sempre nas zonas de tração da pele, tá? Por quê? Porque eu quero fazer esse efeito, tá? Efeito de tração. Se eu colocar muita coisa no centro da face, eu deixo a face pesada. Então, às vezes, o mesmo produto, tá? Colocado, dependendo onde eu coloco no rosto, então, eu coloco muito mais para sustentação, tá? Do que para volume, tá? A gente fala assim, que o mesmo ácido hialurônico, o mesmo produto, no mesmo local, se eu coloco ele mais profundo, eu sustento. Se eu coloco ele mais superficial, eu volumizo. Então, vocês têm que, na verdade, confiar no médico que está fazendo para vocês, para saber que ele está colocando esse preenchedor ou bioestimulador no lugar certo, para saber se você, o teu objetivo é preencher, né, para volumizar, ou preencher para sustentar, tá? O pessoal vai fazendo perguntas, né? E se o que eu não responder agora, depois eu vejo, eu respondo depois, tá? Então vamos lá. Então a função do preenchedor, na verdade, ele diminui a aparência das rugas, então ele me repõe o ácido hialurônico que eu perdi, né? Então a nossa pele, a nossa derme, ela é formada por ácido hialurônico, então eu preciso repor esse ácido hialurônico que eu perdi. Eu posso repor ele bioestimulando, que é um processo mais lento, ou eu posso repor ele de uma forma mais rápida, preenchendo mesmo. Então, quando eu tenho uma queda muito grande, quando eu tenho uma perda de volume muito grande, a gente preenche mesmo. E a gente preenche também não só por perda de volume, a gente preenche quando a gente quer harmonizar o rosto. Por exemplo, a pessoa tem um rosto que ele é num sentido mais triangular, e ele quer ser um pouco mais quadradinho, ele quer ter um volume mais aqui, um rosto mais masculino que ele quer melhorar aqui. Então a gente preenche aqui o ângulo da mandíbula pra gente dar um toque mais masculino, por exemplo, num rosto de homem que ele tem um rosto mais assim, ele quer um rosto mais masculino,
beleza, né? A Viva tá falando que fez pra gente ontem os olhos, o bigode chinês, é isso mesmo. Então, na verdade, cada um tem uma experiência com esses preenchimentos, por isso tem que escolher muito bem o profissional, tem que escolher muito bem com quem vocês estão trabalhando com os lasers, com as tecnologias, com os preenchedores, tá? Para exatamente entender bem, vocês conversarem sempre muito bem com o seu médico, né? Para ele entender qual foi a sua necessidade, porque se não acontece, o que vocês estão falando foi o pior dinheiro que eu já gastei na vida, e pode ser mesmo, porque às vezes você tem uma ilusão que aquilo vai te melhorar e aquilo não vai te melhorar, porque o preenchedor ele pode te ajudar, mas ele pode, na verdade, às vezes te deformar. Então, tem que tomar muito cuidado ao fazer preenchedor, tá? Fazer esses procedimentos, escolher muito bem o profissional que você vai escolher para te fazer. Por exemplo, vamos dizer com lábio, né? Lábio é uma situação muito delicada, né? Para você fazer uma harmonização. Porque às vezes a pessoa quer um contorno, quer uma projeção, quer um volume, então é uma coisa muito fina, muito delicada. Então às vezes um pouquinho a mais que você faça ou no lugar que não foi muito bem, a pessoa fica desiludida. Então eu acho que tem que ter uma conversa muito boa, você tem que ter um relacionamento muito bom com o teu médico para você confiar o seu rosto, tá? Para esse médico fazer e você ficar tranquila, porque realmente você fica de olhos fechados, literalmente, e você saber que ele vai fazer um trabalhinho bem feito, tá? Então, o mais importante, na verdade, é a escolha do profissional que vai te fazer, e esse profissional vai escolher qual é o melhor produto para você. Então, se vai ser bioestimulador, se vai ser preenchedor, ou se vai ser até um skin booster, que é um hidratante, por exemplo. Isso é uma coisa que tem uma tendência também a se fazer skin booster, que é uma coisa assim, a pele às vezes está muito desvitalizada, está muito desidratada, você não quer um preenchedor, você quer uma coisa que seja mais hidratante, né, porque você está com uma pele muito desvitalizada, aí você faz uma hidratação interna, né, mas tudo com muita segurança, gente. Esses procedimentos, eles não podem cair na mão errada. Caiu na mão de pessoas não habilitadas, pode dar problema. Por isso que assim, aqui na Skin Laser, a gente faz os procedimentos sempre com muita segurança, todos são médicos, dermatologistas, que fazem isso com toda a segurança, tem um visualizador de vasos, para a gente ver exatamente em tempo real onde está aplicando no vasinho, para não ter risco, tá? Que eu acho que isso é o mais importante. Tá? Então, e a segurança também do estudo da anatomia da face, para você saber exatamente onde você está aplicando, porque a gente vê alguns casos, como relataram aqui, que a pessoa falou assim, gente, olha, eu fiquei aqui paralisada, olha, eu fiquei aqui com o olho meio assim, fez demais. Então assim, o importante é o conhecimento da anatomia do rosto, tá? Pra gente saber muito bem. Então, os pontos direitinho para saber, tá? Que eu acho que é isso importante, tá? Quando tem o processo de acne, que vai ser a nossa próxima live de acne e rosácea, a gente vai falar um pouquinho disso, tá? O meu preferido, que a gente vai falar com a doutora Ana Paula agora, ela vai mostrar lá em Moema a combinação de lasers, tá? Daqui a pouco eu vou pedir para Ana Paula entrar aqui e me pedir para ela entrar ao vivo, tá? A combinação de lasers, eu adoro, tá? Eu pus até meu preferido, porque eu mexo muito com todas as estruturas, que eu melhoro manchas, flacidez, vasos, pelos, textura da pele. Então eu recomendo 3 a 6 sessões por ano, tá? A gente combina muitos aparelhos, tá? Assim, eu não quero fazer nem propaganda de aparelhos, que não é o caso, mas assim, eu acho que assim, cada pele, ela responde bem a um tipo
de tecnologia. Então, quando você tem as suas tecnologias a teu favor, elas estão você tem isso no teu serviço, você consegue saber que uma pessoa que não respondeu bem, por exemplo, para uma luz pulsada, você consegue fazer um laser de alexandrite, você consegue fazer um rubi, e tudo isso até pus no livro, assim, esses casos, né, estão aqui no livro, né, que a gente escreveu, né, que eu mostrei na outra live, de laser e tecnologias na dermatologia, que a gente tem, por isso que eu estou mostrando esse caso, que vocês veem, poxa, a pessoa parece que preencheu, né, mas na verdade não foi nenhum preenchimento, foi só essa combinação de lasers, porque o laser ele estimula muito o colágeno, né. A gente pode fazer isso tanto no rosto quanto no corpo, né? E eu gosto muito de fazer junto com o ultrassom microfocado, que ele também estimula bastante o colágeno. Então, a gente vai mostrar isso, tá? E cada tratamento, gente, é muito importante ser muito personalizado, porque não adianta eu ter uma receita de bolo para uma pessoa que tem uma pele branca, uma pele fina, com outra que tem a pele mais grossa, enfim, cada um é um tipo de pele, cada um tem uma necessidade e cada um tem, vamos dizer, um sonho, né, quando vai fazer esse procedimento. Eu penso assim, quando a gente vai fazer esses tratamentos, a gente tem um sonho. E esse sonho, nós como médicos, a gente quer que nossos pacientes, eles objetivem esse sonho, né? Então, a gente vai fazer o máximo para isso. Por isso, o tratamento é bem personalizado e agora, e sempre com toda a segurança e higiene, né? Que a gente tá fazendo, né? Sempre fez. Então, antes da consulta, o paciente já é orientado a já vir de máscara, a já vir com todos os cuidados. Aqui na clínica a gente já tem todos os cuidados do EPI. E eu já vou te falar do creme dos olhos, tá? Pra gente falar. Mas o importante, assim, nessa época de pandemia, vocês falam assim, mas a doutora tá louca, né? Ela falando de rejuvenescimento agora em época de pandemia. A verdade é que, assim, nessa época que a gente tá mais isolado em casa, época que a gente não tá tomando sol, que a gente tá em casa e que a gente pode descamar, que a gente pode fazer, até o laser eu posso fazer numa potência mais alta, tá? E então é uma época que a gente pode fazer sim os tratamentos. E também a gente pode orientar para o pessoal a telemedicina, tá? Que, por exemplo, você fala assim, agora eu não quero me expor. A gente faz a telemedicina e orienta todo o skincare, por exemplo, que perguntaram de creme dos olhos, creme para o rosto, porque isso é muito importante, o skincare. Eu e a doutora Priscila, que tá aqui comigo, né, Pri? A gente fez aqui. Vem pra cá, Pri. A gente fez uma live só de skincare, né? Mas a gente pode fazer outras, né? Então, a gente pode depois orientar para vocês todo o skincare, né? Vão pondo coraçãozinho, vão indicando amigas, gente, que é legal, aviãozinho, tá? E agora eu vou pedir para a doutora Ana Paula pedir aqui autorização. Chama a Ana Paula aqui para ela me pedir autorização para ela entrar na live. Tá, gente? Então eu quero agradecer todo mundo, tá? Que tá vindo aqui. Agora a gente vai chamar a doutora Ana Paula. Então, na verdade, assim, enquanto isso eu vou respondendo as perguntas. Então, assim, as rugas profundas no colo, para recuperar a pele, na verdade, a gente pode fazer uma combinação de tratamentos, tá? Que às vezes, o próprio bioestimulador aqui, que vai super bem, tá? Eu gosto muito do bioestimulador corporal, eu acho que ele vai muito bem. E se a pele, provavelmente, do colo é uma pele fotoenvelhecida, a gente combina com laser, tá? Perguntaram também aqui sobre creme dos olhos, né? Qual o sentido de passar o creme dos olhos? Eu passo sempre de dentro para fora, tá?
tem um vídeo aqui no nosso Instagram sobre ginástica facial, que a gente dá o passo a passo sobre como fazer a ginástica facial em casa, tá? Então, é sempre nesse sentido, sempre no sentido de abrir o rosto, tá? Então, aqui, abrindo aqui, abrindo aqui. Obrigada, Grazi, linda! Ó, aqui, sempre tentando abrir, tá? O abrir sempre é bom porque a gente já faz a drenagem, tá? E sempre chega aqui na têmpora fazendo tipo assim uma massagem mesmo, que é legal, que dá uma melhorada em toda a estrutura do rosto, tá? Que mais que vocês fizeram de pergunta? Deixa eu voltar aqui. O ácido nos olhos, eu vejo o resultado depois de quanto tempo? Então, isso depende, na verdade, qual o grau de envelhecimento da tua pele dos olhos. Então, quanto tempo você tem que usar o ácido ao redor dos olhos para ver o resultado, vai depender de quanto tempo você vai usar o creme e como que tá a tua pele, mas normalmente no primeiro mês você já consegue ver alguma coisa, tá? Então é uma coisa que você tem que usar a longo prazo, tá? Deixa eu ver aqui mais as perguntinhas do colo, que indico a clínica, vários procedimentos com sucesso, dos olhos a gente já falou. Aqui, estamos aguardando a Ana Paula. Peraí. Aqui. Tá. Cá. Cadê a Ana Paula? Ela tá aí. Ela tô aqui. Mas eu aceitei ela não tá aqui. Cadê a Ana? Cadê você? Pede de novo, então. Vai lá, ajuda aqui, ó. Esse? Deixa eu ver se é esse. Vai dando colaçãozinho, vai fazendo perguntinhas que eu vou respondendo. Vamos lá. Peraí, visualizar aqui. Visualizar. Adicionar. Vamos ver se a Ana se junta a nós. Conectar. Oi, gente, tudo bom? Oi! Conseguimos, doutora? Consegui. Tô aqui em Moema. E aí agora a gente vai falar um pouquinho do laser combinado, né, doutora? Que é o grande queridinho aqui da gente, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos lá. O laser combinado foi o nome, vamos dizer assim, fantasia que a gente criou para poder tratar ao mesmo tempo tudo que está, entre aspas, errado na pele, né? Então, a gente avalia, vê o que é a queixa do paciente e o que a gente vê como dermatologista que está ocasionando esse problema, né? Isso. E dessa forma, o que a gente faz? A gente combina os aparelhos para a melhor tecnologia para cada probleminha do paciente. Então, isso pode ser variado e realmente individualizado, né? Nesse caso, doutora, a gente sempre usa em Moema, aí na Angélica, nas outras unidades, geralmente mais do que muito mais do que 2 aparelhos, né? O grande foco que a gente sempre usa, quando é qualidade de pele, a gente foca em laser. Quando é reestruturação, eu penso um pouquinho mais nisso que o doutor explicou. Preenchimento, bioestimulação, ultrassom microfocado. Então, essa associação sempre é legal, dependendo, claro, de cada paciente, né? E aí, eu tenho aqui do meu lado os aparelhos para mostrar. A gente tem aqui o ultrassom microfocado, que cada vez mais a gente vem usando com bons resultados, né? É uma tecnologia que, quando associada ao bioestimulador, é fantástico para a gente, né? Eu estou falando que o som está com
eco, o som tá com eco da Tá bom, doutora? não sei, estão falando assim que o teu som tá com eco. Eu não tô ouvindo eco. Você tá com dois Eu também celulares? não. Eu não tô ouvindo, não tô ouvindo. O pessoal tá com eco, a doutora Ana Paula? Sim ou não? Ou tá bom o som? Manda coraçãozinho se tá bom. E não mandaram coraçãozinho, o coraçãozinho ficou, tá com eco. Essa sala tem um pouco de eco, doutora. Acho que eu vou ter que aproximar um pouquinho a câmera. Vamos ver se melhora, falando mais próximo. Tá com muito eco. O pessoal tá falando que tá com muito eco. Melhorou, pessoal? Eles falaram que melhorou. Ah, então a gente fala bem pertinho aqui. Então, aqui do meu lado, aqui abraçadinha com ele, está nosso ultrassom microfocado. Esse é fantástico, né? Ele atua numa parte da pele mais profunda, que eu brinco, ele faz a adesão da pele nas camadas mais profundas, criando colágeno. Isso deixa a pele mais firme, deixa a pele ajuda a ficar a pele mais viçosa. E ele que ajuda a gente quando usa o bioestimulador a produzir colágeno. Essa sensação não tem melhor quando a gente pensa em flacidez. A doutora concorda com isso? Não, concordo. A gente tem que bioestimular. Eu gosto muito do ultrassom microfocado combinado com o bioestimulador, né, na verdade. Sim. Eu acho que ele sozinho, né, às vezes ele não vai, a pessoa vai gastar uma quantia de dinheiro, porque assim, para ele estimular colágeno, a gente precisa ter um colágeno existente. Então, assim, ou eu faço ele numa pessoa que já tem uma estrutura de colágeno, ou eu bioestimulo, eu faço antes um bioestimulador e faço ele na sequência. Aí o resultado dele é bem bacana. Sim, ele dá, eu dizer assim, ele dá energia para o bioestimulador funcionar melhor na vida, né? Exatamente. Eu vou deixar a Priscila falar agora também. Isso aí. E aí, Pri, toda desapontada? Concordo, tô de máscara, ela tá grudada no rosto. A Priscila tá grudada na máscara. Tô vendo. Porque a gente tá perto, não tá com aquele distanciamento social. Nem um pouquinho, mas tudo bem. Protegida não tem problema. É isso aí. Pode continuar, Ana, fica à vontade. Eu? Tá bom. Então, assim, eu penso nisso que a gente conversou, que a doutora deu a opinião dela em relação à estruturação social. Quando a gente Exatamente. Eu acho que a estruturação é a base de tudo, né, na verdade. Sim, que eu acho assim, doutora, não adianta a gente trabalhar qualidade de pele, tirar uma ruguinha fina, essas coisas, se a pele da gente não está legal. Exatamente. Então, a gente sempre tem que vir um jeito até meio simples de falar de dentro para fora, né? Isso mesmo. É onde entra a estruturação. Então, o melhor dos mundos, claro, quem já tem um volume facial legal, que não perdeu aquele coxinho de gordura, a gente estimula a colágeno no ultrassom microfocado, que é coisa legal. Agora, quem não tem, que a doutora falou, a gente dá esse boom de colágeno, que é o bioestimulador. Tá dando eco de novo. De novo? Nossa, vou pôr aqui, quase aqui, ó. Tô pertíssimo. Come esse celular. Quase isso, vou ver o meu jeito. E aí, o que acontece? A gente, com esse boom de colágeno, o bioestimulador vai lá, o ultrassom microfocado vai lá e dá o ajuste final. Exatamente, né? É o efeito sinérgico, né, que a gente chama. Sim. A gente gosta bastante de explicar aqui na clínica da teoria do muro, né? Sim, isso mesmo. O alicerce do muro, né? Que a gente tem as estruturas, como se a pele pudesse ser comparada com um muro de tijolos e cimento. Então, o que tem lá no muro? Tem tijolo, cimento, massa corrida, pintura, alicerce. Então, se a gente tem um alicerce que está deixando o muro escorregar um pouquinho, a gente precisa agir de dentro para fora, como você comentou, no alicerce do muro. E o que pode ajudar no alicerce do muro? Ultrassom microfocado e bioestimulador de colágeno, né? São os dois, então, seriam um tratamento de excelência realmente para isso. A gente Sim, eu brinco dessa comparação.
Eu brinco assim, não adianta a gente pintar uma parede e uma rachadura. Exatamente. Tem que Perfeito. consertar a primeira rachadura para depois melhorar a qualidade, e a pintura aí tem que realçar, né? Senão Exatamente. não tem porquê, né? Exatamente. E aí Perfeito. que eu acho, é nessa hora que a gente fez a estrutura, tá tudo arrumadinho. Então, acho que é hora da gente entrar com a qualidade de pele, com a pintura que a gente acabou de falar. É isso, doutora? Concorda? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Você tem que tratar a estrutura interna e não adianta pintar que você vai rachar tudo de novo. E rapidinho. Não, mas isso é tão óbvio para mim, né? Assim, não tem jeito. E aí, Não tem jeito. É isso. Esse é um fato. é isso. É isso, porque E às aí vezes depois. o mais importante, Aninha, que eu falo, é que, assim, às vezes o paciente vem eu quero fazer preenchimento, eu quero fazer botox, eu quero fazer Ultera, ele vem já com o que ele quer fazer. Só que Sim. o mais importante não é o que ele quer fazer, é o que ele precisa fazer para melhorar. Então, Justamente. eu acho que quando a gente vai conversar com o paciente, a gente tem que entender qual é o objetivo do tratamento para ele. Se o objetivo é eu quero melhorar minha ruga aqui, mas para ele acha que ele precisa do preenchedor. Só que se você fizer, ele não vai ficar satisfeito, porque às vezes não é o preenchedor que ele precisa de outro tratamento. Justamente. Então, cabe a nós médicos, vamos dizer, instruir o paciente qual é o melhor tratamento para ele, né? Com a tecnologia ou com a técnica ou com o creme, enfim, que vai ser melhor para aquele paciente, para ele ter o melhor resultado, né? Então, eu quero que você mostre, Aninha, como que eu acho muito interessante a teoria do ultrassom microfocado, que ele age nas 3 camadas da pele, né? Na parte mais interna, né? Na parte do SMAS, na parte média e na parte mais superficial. Então, acho que ele dá uma boa tratada na pele, né? A Priscila está me perguntando aqui qual que é a diferença entre Radiesse e Sculptra, né? Os dois são bioestimuladores, né? Se você tem alguma... você tem uma vamos dizer, predileção por um ou por outro, tá? E aí vai falando que eu vou te fazendo as perguntas, tá? Então, vamos lá. Como que a gente sabe qual que é a camada, assim, onde o ultrassom trabalha? É o que a gente fala que são as ponteiras, né? No nome da quantidade. Vou virar aqui um pouquinho. O ultrassom é essa máquina aqui, né? Que eu não conseguia passar para o pessoal ouvir minha voz. Uhum. E aí a gente vai mudando essas ponteiras, né? Isso. Cada ponteira, ela tem um nível de atuação na pele. Na verdade, é o quê? Ela vai, cada uma trabalhando os milímetros da profundidade de pele. Isso. A gente sempre faz o quê? A mesma história, de dentro para fora. Então, a gente faz a mais profunda, a média e a superficial, né? E assim, mesmo que é uma máquina, mesmo que precisa de ponteira, o que importa é que a doutora falou, a avaliação. Como que eu vou saber se eu vou pôr a mais superficial, se eu vou pôr a mais quantidade de disparos nas profundas ou na média? Aí realmente é onde a avaliação é fundamental. E a gente vê isso como qualidade, firmeza, se está ou não com o lugar. Se está com a pele deslizada, se não está. Então, isso é fundamental. Então, não é só aplicar um aparelho. É primordial, como a doutora falou, a avaliação, né? Isso. Avaliou. Deu o que vimos como que é, aí é onde a gente entra e aplica o aparelho, né? Isso mesmo. Você está falando do eco, doutora? Tá com eco mesmo, tá com eco. Enquanto você arruma o eco, estão perguntando aqui para que
Para que serve o Botox? O Botox, né? A Viva está perguntando. Como que eu O faço? Botox ele serve para essas rugas dinâmicas, tá? Tanto aqui da região dos olhos quanto da testa, tá? Serve também para melhorar um pouco essa parte da lateral. E para quem tem aquele sorriso que aparece a gengiva, né? Que tem gente que ri e levanta a gengiva. Então, ele serve também para sorriso gengival. Então, na verdade, ele não se compara ao ácido, né? Ao ácido retinóico. Eles são, vamos dizer, indicações totalmente diferentes, tá? O Botox, ele é para rugas dinâmica e o ácido é para sustentação e rugas dinâmicas, tá? Deixa eu ver aqui mais. A diferença do Radiesse e do Sculptra, né, que a Priscila falou. O Radiesse e o Sculptra são dois bioestimuladores. O Radiesse, ele tem uma partícula, tá? Que ele tem uma partícula de hidroxiapatita de cálcio. Que essa partícula, ela, na verdade, ela também ajuda a preencher um pouquinho. Então, o Radiesse, além de ter um pouco de bioestimulador, ele faz um efeito preenchedor bem leve. E essa partícula, ela é reabsorvida pelo organismo e isso vai fazer um estímulo do colágeno. A partícula fica estimulando o teu colágeno. O Sculptra, na verdade, ele é o bioestimulador, que eu gosto, na verdade, do Radiesse quando eu quero um efeito com um pouquinho também preenchedor, tá? Principalmente quando eu quero melhorar ângulo de mandíbula, eu quero sustentar aqui uma pele, vamos dizer que eu preciso sustentar mais, e o Sculptra é alguma coisa mais suave. E tem gente que adora Sculptra e tem gente que adora Radiesse. É muito médico dependente. Os dois são maravilhosos, tá? Vamos ver se melhorou teu eco. Olha, eu desliguei as máquinas, baixei um pouquinho o som, abri as portas aqui da sala. Melhorou, pessoal? Melhorou bastante. Melhorou? Então, joia. Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho do ultrassom, né? Microfocado. Que a gente vai mudando as ponteiras conforme a indicação do paciente e o nível que a gente quer atingir, né? É um procedimento que tem uma duração curta, até ele durar ao redor do paciente fica aqui na clínica 1 hora e pouquinho. A gente aplica o aparelho e o legal dele, você faz aqui e sai daqui vida normal. Porque a pessoa não, como ele atua na profundidade da pele, ele não gera dano na epiderme. Então você não fica com marca, nada. Então o procedimento que dá para fazer a qualquer dia, a qualquer momento, verão, inverno. Claro, tem que proteger sempre, mas ele não tem aquela obrigatoriedade de quase reclusão que outras coisas a gente precisa fazer isso, né? Exatamente. E eu gosto então, por isso ele é tão legal também, né? Do ultrassom microfocado para melhorar, que estão falando aqui, para a flacidez da papada, né? Então, na verdade, viu, Sandra, para a flacidez da papada, a papada, na verdade, aqui, ela é resultado de várias coisas, né? Então, existe a flacidez da pele tá molinha. Então, eu gosto bastante, né, do ultrassom microfocado. Mas também, às vezes, você precisa de sustentação aqui. Então, às vezes, não adianta você ficar melhorando aqui se você não melhora aqui em cima, né, Ana? Qual é a tua opinião quando a pessoa fala... Porque isso é uma coisa muito interessante. Às vezes, a pessoa fala assim, mas eu só quero o pescoço. Só que o pescoço, ele tá ligado para aqui no rosto. Então, não adianta, quando você vai tratar pescoço, que é uma queixa muito comum, não adianta só tratar o pescoço, eu tenho que tratar esse terço médio do rosto também, né? Concordo, doutora, concordo. Então, eu acho que é uma coisa bem importante quando a pessoa, que a queixa de papada, pescoço, é uma queixa, né, muito comum. Eu tô assim porque eu fiz laser na mão, olha minhas bolinhas de laser. Então, a gente acaba, para melhorar o pescoço, a gente tem que melhorar aqui, né? Então, beleza. E você costuma fazer também o bioestimulador aqui no pescoço, Ana? Como é que é a tua experiência? Então, doutora, assim, aqui chega bastante paciente
que a papada realmente é consequência da perda da estrutura da face. Então, aí, eu tento melhor. Primeiro passo que eu faço é tentar sustentar novamente. Onde entra isso? Realmente, pontos de sustentação mandibular, né? Região lateral da face, eu falo terço médio inferior do rosto, que eu acho sensacional. Só que às vezes teve também o desacoplamento da pele da profundidade, com flacidez. Aí onde entra o ultrassom e o bioestimulador. Assim, eu uso o bioestimulador, doutora, tanto de uma forma de sustentação, é onde ficam os pontos dessas laterais, e aqui eu associo o bioestimulador como para bioestimulação. Então, a gente faz pequenas traves, né, em toda a região do pescoço. Isso é aquele boom de colágeno que a gente falou no começo, para o ultrassom microfocado agir, e aí a gente coloca assim o ultrassom microfocado para, dizer assim, dar aquela energia necessária de produção de colágeno, né? Eu só vou dar assim, gente, olha, o que a doutora Ana Paula tá falando? Sabe aquele pescoço que tem isso daqui, aquele enrugado aqui? Ela não tem, porque ela é muito jovem. Mentira! Ela é jovem. Tipo, velha que nem eu, assim, aqui, ó, que fica assim, mole. Então, é assim, esse negócio que fica molinho aqui. Então, aqui, realmente, eu acho que é um dos maiores, vamos dizer, diferenças agora nos tratamentos é a gente poder aplicar aqui o bioestimulador de bioestimulador e ultrassom microfocado nessa região. Então, a gente tem visto melhoras no pescoço que antes a gente não tinha esse tratamento, tá? Então, eu acho que o pescoço hoje é um lugar que, assim, é o ponto de Aquiles de tratamento de rejuvenescimento para qualquer especialidade, até se você vai para o plástico, né? O pescoço é sempre difícil. Então, eu acho que é uma revolução a gente poder ter essas tecnologias e ter essa associação de procedimentos, né? E a papada tem a questão da gordura. E a papada também é a gordura. Eu acho que pega o medidor de gordura para a gente ver que tem. Então, isso que eu ia falar, doutora. Quando a papada é por perda de estrutura, esse tratamento é super legal. Agora, em pessoas às vezes mais jovens, com uma papada até considerável, em que a gente usa o adipômetro, né, que é o aparelho indicador. Isso, ela vai pegar o adipômetro, porque isso é uma coisa que, assim, às vezes a pessoa vem, eu quero melhorar aqui, eu quero fazer não sei o que aqui no pescoço. Então, a primeira coisa, você tem que ver se aqui você tem a gordura ou flacidez. Né? Então... Justamente. E aí, onde entra, se tiver indicação, claro, né? A criolipólise na região da papada. Isso, exatamente. Então, aí a gente tem que associar um tratamento para tirar a gordura. E se precisar, que estão perguntando, a gente tem cirurgião plástico na equipe, tá? Tem a doutora Tabata maravilhosa. Então, a gente tem sim. Então, na verdade, é um tratamento em conjunto, gente. Então, assim, a gente faz técnicas não cirúrgicas, mas a gente tem o limite das técnicas não cirúrgicas. Então, se a pessoa está com uma flacidez importante, que precisa ir para uma parte cirúrgica, a gente vai para a parte, indica a profissional que faz a parte cirúrgica. Mas antes de fazer a parte cirúrgica, a gente melhora a estrutura da pele. Porque a estrutura da pele não é cirúrgica, é dermatológico. Então, quem cuida da pele é dermatologista. Então, para a gente fazer colágeno, isso que a doutora Priscila explicou excepcionalmente muito bem, o alicerce, né? A gente precisa fazer a pele ficar mais gorda de colágeno, a gente quer uma pele gorda de colágeno, a gente precisa estimular esse colágeno, fazer esse sanduíche ficar gordo, né? Porque a gente vai deixando esse sanduíche murcho, né? Então, a gente precisa, na verdade, deixar ele mais... duro, né? Mais forte. Mais firme. Mais firme. Aí no segundo passo, se precisar, vai para uma cirurgia plástica. Sim. Né? Eu acho que isso... Aí sim. Aí sim. Então, eu acho que hoje em dia, eu falo que a gente faz muita associação com plástico mesmo, mas primeiro são os procedimentos dermatológicos,
para dar essa estrutura na pele, e a gente tem o feedback dos próprios plásticos, que as peles bem tratadas, os pacientes que estão com a pele bem tratada com o dermatologista, na hora de fazer a plástica, eles se recuperam muito melhor, porque eles têm muito mais colágeno, né? Eles têm uma capacidade de regeneração, o colágeno ele serve para regeneração, então ele acaba tendo um processo regenerativo muito melhor. Então, na verdade, às vezes a pessoa fala assim, gente, eu vou gastar à toa nesse tratamento porque eu vou fazer uma plástica. Não, não é gasto à toa. Na verdade, isso daí é investimento na sua pele, é investimento em qualidade de pele. Então, para você investir na sua pele, você tem que investir a partir dos 30, 40 anos, com os cremes corretos, que depois a gente vai fazer uma live só de skincare, que eu acho que merece, né? De quais são os produtos corretos. Aí, passou dos 30, 40 anos, vamos começar a bioestimular. Esse bioestimular pode ser injetável, pode ser com laser, pode ser com ultrassom microfocado. Tudo depende de como está a pele da pessoa. Só estou fazendo agora um resumão, né, do que a gente está falando, né? Porque tem gente entrando agora, né? Então, quando tem 40 anos, a gente já começa a bioestimular, melhorar a qualidade de pele, já começa a introduzir, e tudo numa programação anual, que é importante a pessoa saber que existe a programação anual. E quando você vai fazer esse exame, né, na pele, é importante que quando você vai no teu dermatologista, você veja que ele realmente está examinando a tua pele. Eu já peguei aqui, na verdade, o adipômetro, né, que mede a quantidade de gordura. Então, quando você vai fazer aqui, por exemplo, ó, eu vou medir aqui, tá? Então, aqui deu 1. Tá? Então, na verdade, se eu quiser fazer um tratamento aqui no meu pescoço, eu tenho super pouca gordura aqui. Então, se na verdade eu fizer um tratamento que vai tirar mais minha gordura aqui, eu vou ficar mais flácida. Então, eu não posso fazer um tratamento aqui que tire minha gordura, porque eu vou ficar... Porque às vezes eu falo, eu tô com papada, mas não, eu tô com flacidez. Na verdade, eu tô com excesso de pele. Então, eu preciso, na verdade, melhorar minha qualidade de pele para isso esticar. Eu tô com flacidez de pele. Eu tenho que melhorar aqui. É isso que eu tenho que fazer, tá? Então, é muito importante o diagnóstico. É como tratar a dermatologia cosmiátrica, eu falo, para mim é tratar que nem doença. Eu estudo, você estuda e toda a nossa equipe estuda isso como se a gente estuda as doenças. Então, é um estudo sério, é um estudo baseado em evidências, é baseado em ciência, na verdade, para a gente fazer a coisa certa. Então, acho que quem entra na cosmiatria para fazer esses procedimentos, entra com profissionais que estudam baseado em evidências, baseado em estudos, não porque fez um curso de final de semana com o médico X. Não. É um estudo bem aprimorado, tá? Porque senão sempre a expectativa nunca vai ser de acordo com o que você espera, tá? Então, isso é muito importante. Então, eu queria... A gente vai ter mais uns 10 minutinhos, tá? Das rugas do lábio. 8 minutinhos, né? Das rugas do lábio, que a Alice está perguntando. Então, assim, às vezes as rugas do lábio, que uma pergunta excelente mesmo, porque, às vezes, assim, eu tenho ruga do lábio, mas eu não quero preencher meu lábio. Eu não quero volume no meu lábio. O que você faz, Ana, quando você tem aquelas ruguinhas aqui no lábio? Depende do famoso código de barras, né? Depende do grau do código de barras, né? Se o código de barras perdeu ele tem já um volume profundo, eu faço uma associação de laser, aí é onde entra bastante laser. Sim. E às vezes, doutora, quando não quer dar volume labial, o volume dessa região, a gente pode pensar no skin booster, uma hidratação injetável. Adoro Skin Booster. Essa associação é muito legal, né? E com uma forma de não ter mudança, não ter volumização labial, né? Exatamente.
Eu acho que assim, como a gente está falando de coisas naturais, eu acho que isso daí seria o mais indicado, né? Não, eu adoro skin, assim, para aqui do lábio, eu gosto muito do Skin Booster, que dá uma sustentação combinado com laser. E aí, o que, que eu faço? A gente entra com os produtos bem aqui, não no lábio para não dar volume. Você entra aqui em volta, que ele te sustenta, melhora a ruga, sem dar volume de boca. E perguntaram também, Skin Booster Ionic, na verdade é o ácido hialurônico, que você faz ele um pouquinho mais superficial para hidratar a pele, mas para não dar efeito preenchedor. Desculpa que a gente vai falando uns termos meio dermatológicos. Então aqui a Cíntia perguntou do iFox, né, olho de raposa para realçar o olhar com sustentação. Eu gosto bastante, né? A gente faz esse aqui bem na lateral, eu particularmente eu fiz em mim, né? A gente faz aqui nessa lateral, tá? Você vê que aqui eu já nem, a gente nem, pelo menos em mim eu já nem mexo mais, né? Então, Eu mexo. você tá jovem, você tá jovem, você tá jovem. Porque assim, na verdade assim, para poder sustentar aqui e ficar bom, eu gosto do preenchedor aqui nesse triângulo aqui, tá? Eu adoro esse triângulo, mas aqui, gente, é preenchedor avançado. É preenchimento para quem tem muito grau de conhecimento de anatomia, porque aqui passam muitos vasos, muitas artérias importantes. Então, assim, não dá para brincar e fazer preenchimento aqui, assim, tem que fazer. É muito sério. É uma coisa mais séria, tá? Então, assim, eu faço, adoro, mas tomar só essa precaução, tá? E a Cíntia, qualquer coisa, Cíntia, vem, faz tempo que você não vem me ver. Vem aqui de novo. E a Cíntia, doutora, perguntou também qual que é o laser mais completo e moderno que existe. Eu vi aqui, né? Eu acho Então, assim, você sabe que o moderno e mais completo depende da pele. Não é, o que é mais indicado para cada um, né? Eu gosto do combinado. Na verdade, exatamente, o completo, na verdade, sempre a pessoa me pergunta assim, qual que é o melhor laser? O melhor laser é a combinação de laser, porque não existe um laser melhor para que serve para tudo. Então, na verdade, por isso que eu pus lá aquela relação que tem um monte de lasers, né? Que a gente vai combinando, vai somando melhorias para todo mundo, né? Então, é por isso que a gente vai combinando. Camila também está com saudade. Também estou combinando os lasers, porque você vai. É um tratamento super personalizado com a combinação do que a pessoa precisa, né? Então, olha só, gente, a gente só tem mais 3 minutinhos. Então, eu vou dar uma. Você quer falar alguma coisa antes de cortarem a gente aqui? Não, doutora, só que a gente falou tanta coisa legal, a gente acabou não falando do laser. A gente tem que marcar uma live, então, para falar do laser combinado. Só de laser, melhor. é verdade. Vamos fazer uma? É verdade. A gente falou de rejuvenescimento e não falou de... A gente falou de estruturação só. A gente falou então, a de gente pode fazer outra. É verdade, a gente tem 1 minuto e 50, não vai dar para falar de laser mesmo. Mas eu acho que o conceito, gente, quem está aqui, o importante, vocês não têm que entender qual que é o melhor laser, nem entender o laser A, B ou C. Eu acho que para os médicos têm que entender. Para isso existem os livros, né? Aqui um livro que a gente escreveu de laser, outro livro que a gente escreveu de laser. Nós médicos, a gente tem que saber sobre laser. Eu acho que assim, é obrigação nossa estudar e, na verdade, escrever e saber muito sobre isso para poder oferecer para vocês o melhor tratamento. Vocês, pacientes, vocês têm que saber que vocês estão num lugar que vocês podem, na verdade, usufruir das melhores combinações de tratamentos, tá? Porque isso é que eu acho que é o mais importante, tá? É fazer isso com muito estudo e com muita, na verdade, preocupação com a saúde do nosso paciente, tá? Então, olha só, Aninha,
essa semana, sábado, eu vou falar de corporal, tá? Com a Carolina Fadion, a gente vai ter para rejuvenescimento corporal, com tecnologias, tudo que eu acho que vai ser bem bacana. E terça que vem a gente vai falar de acne rosácea, tá? E aí a gente combina uma outra. Eu quero que todo mundo que está aqui, vocês puderem dar ideias para a gente do que vocês querem, assuntos, por favor, mandem para a gente. Vocês têm o nosso celular, mandem para a gente os temas que vocês querem, tá bom? Porque a gente quer, na verdade, falar o que vocês querem ouvir. A gente quer, na verdade, tirar dúvida de vocês